Muito bem, amantes da língua inglesa, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula nós vamos falar do Simple Present, só que na forma interrogativa. Então a gente vai entender aqui como é que funciona a forma interrogativa do Simple Present e vamos aprender também, né, claro, os verbos auxiliares que a gente precisa, né, para fazer as perguntas quando usamos o Simple Present. Então aqui eu vou estar falando sobre eles. Bom, então sem mais delongas, vamos aqui para o quadro. Veja só. A gente usa os verbos auxiliares do e does, tá? Do e does. Deixa eu pôr aqui para facilitar. Auxiliar, tá? Auxiliar. São auxiliary. Auxiliary verb. Né? São verbo auxiliar, tá? Auxiliary verb, alright? Então, a gente tem o verbo auxiliar, que é o auxiliary verb em inglês, que é do e does. Então, como é que funciona isso aqui, né? A gente tem aqui os pronomes, né? Tá tudo fácil aqui para a gente poder, né, falar legal. Vou botar o ponto de interrogação aqui, que é o exclamation point, né? Que aí você utiliza a frase mais o ponto de interrogação. Para formar, no caso, para a gente ter a forma interrogativa, né, uma sentença interrogativa com o Simple Present, a gente vai usar os verbos auxiliares do e does, tá? Eles não têm um significado na frase. Ele simplesmente auxilia, por isso que o nome é verbo auxiliar, auxiliary verb, para com que essas frases eles estejam na forma interrogativa. Então aqui, ó, veja só, a gente tem aqui os pronomes. Você vai usar do, né, para tudo, né, todos os pronomes, de modo geral. Você vai usar do. O das você vai usar na terceira pessoa do singular. Então, sempre a terceira pessoa do singular, a gente vai ter uma atenção sempre um pouco maior, porque é onde geralmente ocorrem as mudanças, né? Com o caso do he, do she e do it, tá? Que aí a gente vai usar o das, tá bom? Então, sempre que for terceira pessoa, usaremos o das. Então, vejamos aqui, ó. Do I, né? Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they, tá? Então, é dessa forma. Então, para formar as sentenças interrogativas, você vai usar o primeiro verbo auxiliar, depois os pronomes, tá? E depois o complemento mais um ponto de interrogação, tá bom? Então é assim que a gente utiliza a forma interrogativa do Simple Present, tá bom? Para facilitar, vamos ver aqui na prática, né, com as sentenças, os exemplos que eu separei aqui para poder a gente entender melhor. Então vejamos. Veja essa frase aqui, ó. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Então perceba que tipo assim, se eu tirar o do, né, you speak English, a frase ela fica afirmativa. Eu tenho que tirar o do e tenho que tirar o ponto de interrogação, tá? Então ficaria assim, por exemplo, a afirmativa, you speak English, e a interrogativa fica assim, o verbo auxiliar, depois o pronome e o complemento, né, verbo e o resto do complemento que a gente tem aqui. Então, do you speak English? Lembrando também o seguinte, é importante frisar isso aqui, ó, a entonação na hora de fazer a pergunta é muito importante também. Então não basta só você falar a frase, mas tem que entonar também, isso na fala, né? Do you speak English? Toda pergunta ela tem uma entonação. Então essa é a regra aqui para o Simple Present. E também é importante frisar aqui o seguinte, na linguagem coloquial, ou seja, a linguagem que não é formal no dia a dia, é muito comum as pessoas omitirem o do e falar you speak English, you speak English, né? Gramaticalmente, isso é incorreto, não é o padrão. Só que as pessoas falam assim, então eu estou querendo dizer isso, que tipo, existe o padrão correto, gramaticalmente falando, e existe o padrão que é falado, porém não é correto, mas as pessoas falam. Então, para poder não ter essa confusão na hora de, poxa, por que o cara não usou o do, sendo que tem que usar o do? Porque ele está falando errado, ele está usando a estrutura
que não é correta, mas é usada porque existe a linguagem informal, a linguagem que sai da formalidade, é uma linguagem coloquial, entendeu? Uma linguagem do dia a dia. E nem sempre a linguagem do dia a dia, em qualquer idioma, ela é gramaticalmente correta, mas é falada e é compreendida e tá tudo bem também. Mas, para a gramática, entendeu? Não é correto. Então é importante falar sobre isso aí. Então aqui, ó, seguindo a gente tem, ó, do I know you? Do I know you, né? Eu conheço você. Do I know you, percebe que o do ele não tem significado nenhum nas frases, né? Se eu tirar aqui o do, ó, eu conheço você, né? Eu conheço você, eu sei quem é você, entendeu? Só que o inglês, a regra é assim, a gente tem que usar o verbo auxiliar, entendeu? Para uma pergunta. Na gramática inglesa funciona dessa maneira. Eu preciso usar o verbo auxiliar, mesmo que ele não signifique nada, pois ele é um verbo auxiliar. Ele auxilia para com que a pergunta no Simple Present seja feita dessa forma. Tem que estar o do, né? No caso do I, né? Usamos o do, o ponto de interrogação, e para fala tem que usar a entonação. Então, do I know you? Eu conheço você, né? Do I know you, né? Do I know you? Do I know you? Eu conheço você, ok? Então, a gente usa do. Ó, aqui a gente tem o he. Lembra que o he, she, it, né? A gente usa does. Então, por isso aqui a gente usa does. Então, ó, vamos perguntar na terceira pessoa do singular. Usamos o does. Does he know how to play guitar? Does he know how to play guitar? Claro que quando o americano ele fala, existe uma conexão, né? Ele não vai falar does he know how to play guitar, né? Ou to play the guitar. Does he know how to play guitar? Does he know how to play guitar? Faz essa conexão, tá? Então, does he know how to play guitar? Né? Ele sabe tocar violão, né? Ele sabe tocar violão, ele sabe como tocar violão. Does he know how to play guitar? Ok? Does he? Uma coisa também muito importante que eu quero ressaltar também aqui, na terceira pessoa do singular, repare uma coisa aqui, ó, veja só. A gente tem o does como auxiliar para uma pergunta na interrogativa, e o verbo vai permanecer normal. Porque na afirmativa, por exemplo, se essa sentença fosse afirmativa, ou seja, se não fosse uma pergunta, eu não usaria o does, e se fosse uma afirmativa, o know ele teria que ter o s. Porque na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, a gente usa o s para os verbos na terceira pessoa. Porém, quando a gente utiliza a forma interrogativa do Simple Present, nós não usamos o S no verbo da terceira pessoa, porque a gente já tem o verbo auxiliar que já indica isso. Então, cuidado com isso, né? Porque na afirmativa a gente vai usar o S, mas na interrogativa a gente usa o does como verbo auxiliar. Então, o verbo permanece normal, tá? Então, vejamos aqui outro exemplo, ó. Does she sing well? Ó, percebeu? A mesma coisa, ó. Does she sing well? Ela canta bem? Então, a gente tem aqui a terceira pessoa, usa does, e o verbo vai permanecer normal sem S, porque é forma interrogativa, não é afirmativa. A regra só vale para afirmativa. Se eu, por exemplo, se eu afirmo a mesma frase aqui, ó, she, né? Aqui agora é uma afirmação, não é uma pergunta. Ó, sing, well, por exemplo. Ó, well, aqui sim eu tenho que colocar o S. Por quê? Porque é uma afirmação, não é uma pergunta, tá? Então, percebe? Eu tenho que colocar o S. She sings well. Eu estou afirmando, ela canta bem. Então, quando eu afirmo, o verbo, ele tem o S. Na terceira pessoa do singular, que eu uso he, she, it, vai ter o S, o verbo, tá? Quando eu pergunto, ou seja, na forma interrogativa, quando você faz a pergunta, esse S some. Por quê? Porque você tem um auxiliar does. Então, e aí, ó, eu tenho que tirar o S e colocar o does como tá aqui, ó. Tá vendo? Does. E o verbo, a gente tira o S, não tem o S, e o ponto de interrogação, claro, né, que caracteriza a pergunta. Então, aí sim, muda, percebeu? Então, ó, does she sing well? É uma pergunta, ó. Does she sing well? Aqui no caso, does she sing well? Ela canta bem? Agora, quando eu afirmo she sing well, eu tenho que colocar o S. She sings
well, ok? Então, cuidado com isso aí, tá? Isso atrapalha no começo mesmo, mas é normal. Vai acostumando com prática também. Seguindo, does it work in my business? Does it work in my business? Isso funciona no meu trabalho? Does it work in my business? O verbo work também não significa somente trabalhar, significa funcionar, um aparelho. A gente usa o it, né, porque se refere a um objeto. Isso funciona bem? Essa caneta, essa TV, ele ou ela para objetos, né, ou animais. Ou pode ser também ter o significado de isso, tá? Então, isso funciona bem se referindo sempre a um objeto ou a um animal, tá bom? Does it work in my business? Isso funciona no meu negócio? Does it work in my business? Alright? Seguindo, a gente tem does your sister like to drive? Does your sister like to drive? Né? Sua irmã gosta de dirigir? Percebe que a gente usa o does também, aqui a gente tem um pronome possessivo, só que assim, does your sister é terceira pessoa, por quê? Sua irmã, ó, sua irmã é terceira, eu estou falando com uma pessoa aqui, sua irmã gosta de dirigir, eu estou falando de uma terceira pessoa, então a gente usa o does, que a gente às vezes acaba só filtrando para he, she e it, mas quando a gente sempre fala de terceiro, né, independente, porque o he, o she e o it são pronomes pessoais, mas existem pronomes possessivos que retratam pessoas da terceira pessoa do singular e aí devemos usar o does também, tá? Então, does sempre vai ser para a terceira pessoa do singular. Então, does your sister like to drive? Né? Sua irmã gosta de dirigir. Se fosse seu pai gosta de dirigir, seu tio gosta de dirigir, sua mãe, sua avó, tudo isso aí é does porque a gente está falando de uma terceira pessoa no singular, tá? Eu não vou usar para o plural. O plural eu uso do, tá bom? Se eu falo sua mãe e sua avó gosta de dirigir, entendeu? Gostam de dirigir, aí eu já não vou usar o does, eu usaria o do, tá bom? Porque é terceira pessoa do plural. A regra é só para do singular, terceira pessoa do singular. Seguindo, a gente vai ter aqui, ó, do we know each other? Do we know each other? Nós nos conhecemos, né? Cada um de nós nos conhece, né? A gente se conhece. Do we know each other? Alright? Então, do we know each other? Nós nos conhecemos, nós conhecemos um ao outro, ok? Tanto faz a tradução aqui, mas ó, do para we, né? Que a gente viu aqui, ó. O does sempre vai ser para a terceira pessoa e para os demais casos, do. Finalizando, a gente tem do they eat too much? Do they eat too much? Eles ou elas também, né? Comem bastante, comem muito. Eles comem muito ou elas comem muito, né? They é tanto eles quanto elas, né? Então, eles comem bastante ou elas comem bastante, tá? A gente usa o do, é uma pergunta. Do they eat too much? Do they eat too much? Eles comem bastante, eles comem demais, tá? Então, é assim que a gente usa na forma interrogativa o simple present, quando você vai falar, né, do presente, né, se referindo a, no caso, fazendo uma pergunta, a gente usa aqui, acabou de mostrar alguns exemplos, a gente usa o verbo auxiliar mais os pronomes e o complemento e também, no caso, o ponto de interrogação, mais a entonação, né, para fazer com que a pergunta, de fato, ela tem que ser entonada, para de fato ser uma pergunta também. Então é isso, amante do idioma, não tem muito segredo, a gente usa o simple present, no caso, né, com exceção do verbo to be, né, que a gente já sabe como é que funciona o verbo to be, o verbo, né, to be, que vai ser o verbo auxiliar ali, né, a gente não vai ter o verbo auxiliar do e does, porque a gente tem o verbo to be, ele tem essa diferença, né, na forma interrogativa, ele vai mudar, né, se é I am, vai ser am I, se é he is, vai ser is he, então o verbo to be, ele é diferente, mas via de regra, o simple present, né, com outros verbos, o verbo auxiliar sempre vai ser do e does. Então, atenta bastante aí para as regrinhas. Às vezes confunde mesmo um pouquinho, isso é natural porque é questão de prática, mas não tem muito mistério. Se pegar bem essa base aqui, né, colocar em prática, começar a criar sentenças também no dia a dia e usando, né, pegando essa regra do does, né, que usamos somente para a terceira pessoa do singular, né, também aquela coisa de você não colocar o S no verbo quando é a forma interrogativa, porque você já tem um verbo auxiliar que já indica
né, que tá na terceira pessoa ali, tá tudo ok, tá? Então, são essas coisas com prática no dia a dia e é natural cometer esses erros porque é absolutamente normal, principalmente quando a gente está aprendendo, mas depois fica muito prático, fica difícil errar por causa da prática, do convívio ali com o idioma. Tudo isso faz parte do processo mesmo de aprendizagem, tá bom? Então eu fico por aqui, amantes do idioma. Nos vemos nas próximas aulas e see you! Bye bye! Have a good one!